noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. A CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, tradicionalmente lança toda quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, a campanha da fraternidade. Como todos os anos, um tema polêmico e relevante para a sociedade brasileira é colocado em pauta, é colocado em discussão. Durante toda a quaresma, a reflexão proposta pela CNBB será a saúde pública no Brasil, que, convenhamos, é uma calamidade. E o nosso assunto nesta quarta-feira, aqui no Conversas Cruzadas, será justamente este tema aqui em Santa Catarina. Já estamos no ar. Hoje nós estamos na companhia da coordenadora da Pastoral da Saúde, na Arquidiocese aqui na capital, Jaci Helena Pirotoni. Também o Conversas Cruzadas recebe o médico, o diretor do Sindicato dos Médicos, aqui em Santa Catarina, Dr. Renato César Lebarbenchon Poli. E ainda está aqui conosco o chefe de gabinete da Secretaria da Saúde no Estado, Fernando Luz. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco. A gente está aguardando a presença do Frei Luiz Antônio Frigo, padre franciscano da Paróquia da Trindade, que confirmou a presença, deve estar chegando a qualquer momento. Jaci, explica para a gente o que motivou esse tema tão importante, né, que é a saúde pública, como tema central da campanha deste ano. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o que motivou, eu não vou poder explicar direitinho, porque foi os bispos que escolheram o tema, né? Mas a gente sempre tem uma influenciazinha. Eu acho que estamos precisando de melhorar nossa saúde no Brasil. Embora já avançou muito o SUS, mas ainda tem muito para avançar. Tá, onde é que estão os grandes desafios? Ainda a universalidade é uma dificuldade. A gente não conseguiu atingir as premissas básicas do SUS, né? Que é universalidade e integralidade, ou seja, tudo e para todos. Não chegamos a isso ainda. Não chegamos ainda, mas estamos lutando para que isso aconteça, né? Quem sabe um dia, né? Pelo menos a gente tem que perseguir esse objetivo, né? Com certeza. Doutor, explica pra gente. O SUS, através da nossa Constituição, nós temos ali muito claro, né? Que o SUS, ele é integral e universal na teoria, né? É exatamente. Tudo e para todos. Isso é utopia ou um dia a gente chega lá? Olha, eu acho que nós já avançamos bastante, né, Renato? Mas se tu levares em conta que nós temos no país 5.565 municípios e em 1.000 municípios, sabidamente, não tem médico, então eu acredito que a atenção à saúde desses munícipes fique realmente prejudicada. Essa informação que o senhor nos traz, ela é muito interessante, né? Porque não é que está faltando médico no Brasil, imagina, há uma concentração, né? Então o senhor falou de quantos municípios? São 5.565 municípios no país e 1.000 municípios sem assistência médica. Pois é, 1.000 municípios sem médicos. Sem médico, vamos dizer assim. Então nós temos uma concentração, imagino, no Sudeste, na faixa litorânea, né? É a concentração maior, né? Pois é, esse é um dos grandes desafios. Certamente. Pois é, e aí, doutor, a gente percebe, e quem está no poder público, imagino que enfrenta essa dificuldade enorme, porque as prefeituras, mesmo o senhor representando o Estado, mas as prefeituras, o Estado também, enfrentam enorme dificuldade para conseguir contratar médico por concurso público. Quer dizer, ele passa no concurso, começa a trabalhar e desanima, busca algo melhor, e para conseguir manter o médico na unidade, né? Esse é um desafio enorme, né? Olha, Renato, se me permite, eu gostaria de pegar o seu gancho nessa parte e dizer que realmente algumas especialidades são carentes no mercado. A iniciativa privada tem bastante dificuldade também de contratar. E nós, como Estado, temos um grande desafio de não só conseguir contratá-los, esses profissionais, mas mantê-los motivados a trabalhar pelo serviço público. Então, imagine para um município do interior com pouca capacidade de orçamento, conseguir contratar e manter um profissional quebrando essa barreira, dessa fronteira aí de distância do paciente. Mas aquilo que para o cidadão comum, para a média da sociedade pode ser um bom salário, e é de fato um bom salário, para quem estudou 6 anos, 10 anos, especialidade, enfim, não para de estudar nunca, o médico, mesmo o salário, na média oferecido, na faixa de 5, 6 mil reais,
é difícil manter um médico com esse salário, né? Mas essa é a média paga, né? Essa é mais ou menos a média paga, sim, Renato. Logicamente que cada profissional, de acordo até com a lotação que vai permanecer dentro do hospital, da unidade de pronto atendimento, enfim, dependendo da sua lotação, vai ter uma remuneração diferenciada ou até pela carga de trabalho que ele se dispõe a fazer dentro desse serviço. Tá, vamos continuar a fazer esse diagnóstico aqui, doutor. Então o senhor falou o seguinte, primeira questão, falta de médicos. Esse é o problema de Santa Catarina também. Distribuição, sim. Santa Catarina também. Nós temos uma concentração Santa Catarina, no litoral. Nós temos o seguinte, Renato. Existe, pela Organização Mundial de Saúde, a recomendação seria um médico para cada 1.000 habitantes. Tá. No estado de Santa Catarina, nós temos uma média de 1 para 600, 700 habitantes. Então, nós estamos bem na Isso foto. no geral? No geral, tá, no estado. Tá. E na capital, na grande Florianópolis, essa concentração ainda fica, vamos dizer assim, melhor estatisticamente. Seria 1 para cada 300 habitantes. Pois é. E mesmo assim o cidadão vai no posto de saúde, Vai no posto. E aí falta um especialista, Porque, um pediatra. Como o Fernando falou, e tu falaste ainda há pouco, por exemplo, no meio do estado, centro-oeste, oeste, qual é a grande problema do atendimento? A maior falta hoje de especialidade, das especialidades seria otorrino, ortopedia, me ajuda, Fernando, lá. Anestesiologia. Anestesiologia, ortopedia, cardiologia, neurologia, dermatologia. Então, são especialidades em que a demanda está extremamente reprimida. Mas isso vale para todo o estado? Todo o estado. Tá. E aí, o seguinte, falta de médico, concentração. O que mais? Porque é o seguinte, doutor, claro, tudo isso agora o que a gente vai citar, imagino, seja consequência também, né? Certo. Na emergência, a coisa funciona. Na média, a gente percebe, o cidadão que chega arrebentado, acidentado, esse vai ser atendido. Vai ser atendido. Agora, aquele que precisa de uma cirurgia eletiva, aquele que está com problema no joelho, precisa fazer um exame sofisticado, esse aí fica meses ou anos na fila, né? Aí a coisa começa a complicar, né? Renato, desculpa, doutor Renato. O debate está livre aqui, pessoal. Não, vamos lá. Maravilha. Tu falou uma coisa bastante importante, né? Pacientes que chegam realmente necessitando com situações graves nos hospitais. Esse, Renato, é realmente o perfil do paciente que deve ser atendido nas nossas instituições hospitalares. A gente entende que existe uma mudança de cultura que não é de uma hora para outra que vai ocorrer. Então a gente entende, por exemplo, Florianópolis ultimamente tem investido bastante na atenção básica. A gente vê os resultados já na porta dos nossos hospitais. Agora tem municípios que realmente ainda não fizeram o seu trabalho e os próprios pacientes ainda procuram diretamente o hospital porque sabem que, teoricamente, Renato, apesar de todos os problemas, né? Lá que se resolve. Então, assim, hoje, nem todos os pacientes conseguem fazer o exame. A gente tem uma média de 200 a 300 exames de tomografia por semana num hospital como o Regional de São José. É uma quantidade grande, Renato. Não, e aí tem um detalhe também, né? Na faixa de uns 20, 30% não vão nem buscar o resultado e nem comparecem no dia da marcação do exame, né? Com certeza. A gente tem um grande problema em relação a consultas marcadas e o paciente acaba realmente faltando, que é um problema não só do estado, dos hospitais, mas também dos postos de saúde nos municípios. Renato, eu trouxe aqui... Vamos lá, doutor. Eu estava conversando com eles ali antes. Eu fiz um plantão na segunda-feira no Hospital Regional, na maternidade do Hospital Regional. Tá. Qual é a área do senhor? Ginecologia e obstetrícia. Tá, ok. Eu brinco, eu digo que eu sou parteiro, eu não sou médico. Tá bom. Então é o seguinte, nós atendemos em 24 horas... Regional. Hospital Regional. Tá. Na maternidade do Hospital Regional foram atendidas 105 pacientes. Maternidade? Na maternidade. Das 105 pacientes, apenas 11 foram internadas. Então as outras eram consultas que poderiam ter sido feitas nos postos de saúde, nas unidades de pronto atendimento. Para vocês terem ideia, na emergência do Hospital Regional, na segunda-feira, foram atendidas 480 pessoas em 24 horas. Então é um povo, é um mundo de gente. É muita gente. É muita gente. Então eu quero dizer o seguinte, aproveitando esse gancho que o Fernando falou ali do atendimento em emergência e urgência e emergência, dentro dos próximos dias, nós do Ministério da Saúde devemos receber uma missão de sair em auditoria justamente nos atendimentos de urgência e emergência, determinado pela presidente Dilma,
para ver porque existe incentivos financeiros em cima dessas unidades. Então nós vamos ver como é que está o atendimento, a resolução, isso tudo dentro dos próximos dias deve ser desencadeado a nível federal. Mas, doutor, então, mas o problema não está nas emergências, eu digo, né? O problema está muito antes, na falta de eficácia, de resolutividade na rede básica. Na rede básica. Na rede básica, né? Então, o que a gente gostaria, que essas redes funcionassem 24 horas por dia. Agora existe essa tendência a se fazer essas unidades de pronto atendimento. Como em Florianópolis, né? Que melhorou bastante. Tem problemas, mas melhorou bastante. Melhorou muito. Os atendimentos das pessoas que são atendidas, vamos dizer assim, depoimentos das pessoas atendidas nessas UPAs, que a gente chama, são os melhores possíveis, né? Sim. Não, falta médico, é verdade, falta médico, às vezes demora e tal, mas melhorou muito. Tem problemas, mas melhorou muito. Agora, a saúde é a prioridade do catarinense. Na última eleição, foi feita pesquisa que apontou como o principal problema a ser resolvido, na ótica do eleitor, é a saúde pública. Tanto é que o atual governador, o governador Raimundo Colombo, se elegeu com um discurso, claro, para atender o eleitorado, com um discurso de dar prioridade à saúde pública. Falso ou errado? A pergunta. Iremos resolver os problemas com mais hospitais? Vou antecipar a minha resposta, que sou leigo na história, mas acho que é raciocínio lógico, né? Na semana passada eu trouxe a informação aqui, praticamente 50%. 50%? Será que chega a 50%? Bom, grande parte, o amigo pode me ajudar aqui. Grande parte dos leitos do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é referência estadual, grande parte está fechada, ociosa. Por quê? Porque faltam profissionais para trabalhar. Renato, me permite, por favor, corrigi-lo. Na verdade, esses números de leitos são coisas que muitas vezes até nós, como secretaria, tentamos entender de onde é que saem esses números. Porque nós oficialmente... Não, Renato, o que acontece é o seguinte, para ser bem claro e transparente, acho que a gente tem que estar aqui realmente prestando contas para a população, né? Nossos hospitais são eternos canteiros de obra. Por quê? Temos as normas da Anvisa a seguir, então muitas vezes a gente precisa fazer a troca da roda com o carro andando. O doutor Renato sabe, convive dentro de hospitais e sabe disso. Então muitas vezes assim, olha, estamos com 40 leitos fechados hoje no Celso Ramos, sim, estamos com 40 leitos fechados, readaptando esses leitos para que sejam leitos de ortopedia que dêem um melhor atendimento à população. Quantos leitos fechados hoje? Hoje temos na faixa de 40, 45 leitos fechados. Qual é o total de leitos? Hoje o Hospital Celso Ramos tem na faixa de 198 leitos. Não, infantil. Não, o infantil não chega a 50 leitos fechados. Qual é o total? Olha, chega na faixa aí de 180, um pouco menos que o Celso Ramos, a gente entende. Tá, né? A gente tem 25%, mais ou menos. Mas aí o que eu tenho que dizer é assim, temos sim problemas com RH, com falta de recursos humanos, mas a maioria dos leitos estão fechados, Renato, isso eu te digo olhando no teu olho, que eu acho que tu é um cara que dá para confiar. Sim. E a gente tem essa transparência, não estão fechados por causa de falta de RH. Algumas situações pontuais sim, então é questão de obra. Algumas adequações de espaço físico, outras realmente falta de RH. Tá, mas o infantil ele foi inaugurado na década de 80. Certo. Ele nunca chegou a ter a sua plenitude de funcionamento, então. A sua capacidade física nunca foi utilizada. Eu acredito que em algum momento, né, nessa história, realmente o hospital teve seu pleno funcionamento, Renato. Mas a partir do momento que a gente tem que fazer essas adequações, e também assim, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, a velocidade do Estado para repor os funcionários não é a mesma velocidade que os funcionários deixam o Estado. Hoje a gente tem grande número de exonerações, aposentadorias, e muitas vezes o gestor não tem a vontade do gestor não acompanha a velocidade para repor esses servidores. Eu vou ter que chamar um intervalo comercial agora. Mas isso é um assunto extremamente sério, né? Porque eu acompanho esse tema há mais ou menos 15 anos. Há 15 anos a gente fala da ociosidade do hospital infantil, ociosidade que eu digo, os espaços que não são utilizados por uma série de razões, ou falta de pessoal, que o senhor disse que não acontece, mas ou falta de equipamento, ou reforma que não termina nunca. No Hospital Celso Ramos, da mesma forma. E a gente está há 15 anos discutindo isso, no mínimo, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.